Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre anúncios publicitários e propagandas, né? Os textos publicitários. Então é importante você estar aí atento para que você possa entender este assunto que está no seu livro de produção de texto, tá? Primeiro capítulo, a partir da página 4, tudo bem? Então vamos entender um pouquinho mais sobre este assunto. A questão do texto publicitário, ele surgiu com a necessidade de se difundir algo, ou seja, de divulgar um produto ou uma ideia. Então é preciso primeiramente termos uma ideia de diferenciar o que é texto publicitário e o que é propaganda. Quando se fala de texto publicitário, nós estamos falando de textos que têm a finalidade de divulgar um produto ou um serviço, de comercializá-lo, vendê-lo, para que esse cliente possa em si adquiri-lo. Quando se fala de propaganda, nós estamos falando de uma divulgação de uma ideia e não mais de um produto, ok? Então aí vocês veem no livro de vocês na página 4 a primeira pergunta: para que servem esses textos publicitários? É importante perceber que tem uma frase muito popular conhecida que a propaganda é a alma do negócio. Mas se nós formos analisar, não basta só uma propaganda, mas sim as estratégias dessa propaganda, ou seja, que elementos, que recursos eu vou utilizar para convencer o meu cliente, o meu leitor, a comprar esse produto. E aí dois verbos são fundamentais nesse processo, que é o verbo convencer e o verbo persuadir. Convencer é quando eu vou fazer o cliente acreditar que aquele produto de fato é bom e ele vai comprar, ele vai consumir. Quando eu persuadir, quando eu vou persuadir esse leitor, esse cliente, ou seja, o poder de persuasão é quando eu vou fazer com que esse cliente que talvez não goste muito do produto, não conheça, nunca experimentou, mas não gosta, eu vou fazer ele mudar de comportamento. Da mesma maneira, como se ele já compra, mas ele compra uma vez ou outra, através dessa persuasão eu vou fazer com que ele compre sempre. Então eu vou fidelizar esse cliente. E a gente vai ver como que são construídos esses anúncios e propagandas. Sobretudo com o que a gente já estudou recentemente, que é a linguagem mista. Ou seja, o uso da linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, as frases, os sinais de pontuação. Já a linguagem não verbal é aquela que, por sua vez, utiliza as imagens, as cores, os formatos diferenciados. Quando se unificam essas duas linguagens, a gente vai ter o nome de linguagem mista. E é importante perceber como elas juntas vão agregar um sentido diferente para aquele tipo de anúncio. Beleza? É importante perceber também que quando a gente observa um anúncio, vai muito além de uma linguagem mista. A gente já vai chamar aí de recursos multissemióticos, porque ele já vai ter outros recursos além dessas imagens e palavras. Ele também vai ter aí uma questão corporal ou uma questão visual, estética, os formatos das letras. Às vezes vai ter um jingle, que são as músicas dos comerciais. Então, outros recursos que vão agregar aí esse anúncio publicitário, certo? Na página 5 tem aí um contexto histórico sobre o uso dessa palavra. A priori, de início, a palavra propaganda ela era usada na questão agrícola, no meio rural, principalmente para propagar a vinha, as plantações. Mais à frente, ela já foi utilizada por um papa, o Papa Urbano VIII, lá no Vaticano, para difundir ali a questão da religião, da fé. Então, utilizou essa palavra propaganda também aí. Mas, futuramente, a primeira empresa que utilizou a palavra publicidade, nessa questão que a gente conhece hoje, de divulgar produtos e serviços, já foi lá na Filadélfia, em Boston, nos Estados Unidos, no ano de 1841. Aqui no Brasil, a gente só veio conhecer um pouco dessa palavra e das suas características a partir do ano de 1860, quando se criaram aos poucos alguns comerciais e que foram sendo divulgados esses serviços. Hoje existe uma série de anúncios. Tem anúncio publicitário para divulgar serviço, para divulgar um produto. Tem os anúncios institucionais, que são aqueles que divulgam
uma questão de reflexão, de conscientização, uma ideia de uma empresa, né, de um órgão público, que é muito usado principalmente, que é bem parecido com o que a gente conhece como campanhas de conscientização, que nós vamos conhecer na próxima aula. E é importante nós percebermos que essas propagandas, essas publicidades, elas são importantes para a nossa vida. Tudo é uma propaganda. A gente faz propaganda de nós mesmos, de nossas famílias, né, daquilo que a gente é, daquilo que o outro é. Então a propaganda ela está teoricamente ligada à nossa vida todos os dias, certo? Então existe também na rádio um tipo de propaganda que é chamado de spot. Vocês sabem que há uma grande diferença entre a propaganda que é feita na televisão e a propaganda que é feita na rádio. Por quê? A da televisão vai usar muito mais recursos. Além de cores, de imagens, pode-se utilizar um ator, né, uma pessoa conhecida, que isso vai dar ao anúncio o que a gente chama de credibilidade, ou seja, o cliente vai ter confiança para comprar, porque o famoso ali está teoricamente usando aquele produto. Já na rádio, esse anúncio, essa propaganda precisa ser menor, tem que ser mais breve e não pode usar muitos recursos visuais porque ninguém vai ver, apenas ouvir. Então os recursos vão ser mais auditivos, sonoros, certo? E aí vocês vão responder as atividades aí que estão na página 6 e 7, tá? E aí depois na página 8 ele vai perguntar como produzir esse texto publicitário. Então a gente produz um anúncio através de título, a gente também coloca as cores e as letras, né, em tamanhos e formatos diferentes. Também utilizamos o slogan, que é uma frase curta, breve, que vai chamar a atenção para o produto ou para a empresa que está vendendo esse produto, né? Além do corpo do texto, que são as características daquele produto que está sendo oferecido, ok? E aí vocês também farão um anúncio publicitário, viu? Lá no livro de vocês de produção de texto. Então vocês vão ver que na página 9 ele está usando aí a questão do uso da tecnologia no cinema, tá? Então produtos que a ciência ainda não inventou, mas que no cinema já existe. E aí você vai pegar um desses produtos, tá? Que pode já ter algum filme que você goste e seja um produto que esteja no filme, mas que ainda não exista. E aí você vai fazer um anúncio desse produto. Então na página 10 você vai colocar lá qual é o slogan, qual é essa frase, né? Por exemplo, o slogan do Imperial é a educação é o melhor futuro. Do Baratão da Carne é barato mesmo. Do Nescau, energia que dá gosto. Então são frases curtas que causam algum efeito. Então na página 10 você vai colocar o slogan, quais são as suas ideias para esse produto. E na página 11 você vai desenhar o anúncio, vai pintar, vai fazer o título bem chamativo, com toda a criatividade que eu sei que você tem, ok? E aí logo em seguida você vai preencher aí o quadro de avaliação na página 11, colocando como que você fez esse anúncio, você obedeceu a todos esses critérios aqui, ok? Então no mais, na próxima aula a gente vai dar mais uma revisada sobre esse assunto e também conhecer sobre as campanhas de publicidade, de conscientização, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.